momentos que são únicos na vida do cristão. E a gente tem que aproveitar e louvar o Senhor a todo tempo. Irmãos, o meu tema é: quem é o Filho? Quem é o Filho? Mas antes eu vou pedir que você fique de pé, pegue sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra lá no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo do 15 ao 19. Quando foi me dado o tema, me veio essa palavra ligeiramente. Ligeiramente me veio essa palavra. Quem é o Filho? Colossenses capítulo 1, versículo do 15 ao 19. Essa palavra é a própria pregação, ela diz tudo. Você só vai confirmar, vai no seu espírito, o que Deus está falando. Diz assim a palavra do Senhor: em quem temos a redenção, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Quero convidar você para orarmos juntos, concordarmos juntos com o que o céu vai fazer aqui na terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Paizinho, aqui está a Tua palavra, Deus, que é uma palavra rica, uma palavra de vida. Deus, nessa tarde, Deus, seja conosco, Deus. Queremos entender, Deus, quem é o Filho, Deus. Queremos entender, Deus, profundamente, Deus, entender tudo os detalhes, Senhor. Porque tudo, Deus, é dele, tudo é para ele, Deus. Então, Pai, seja conosco, abre a nossa mente, Deus, os nossos ouvidos. Queremos entender o que o Senhor vai falar para a Tua igreja, Deus, para cada um de nós. Que nossos corações, Deus, estejam receptivos, Deus, para esse Filho, Deus. Para que Ele habite em nós, Deus, para que Ele entre, Deus, para que Ele faça morada, Senhor Deus, para que Ele se faça conhecido cada dia mais, Senhor. Pai, que seja assim, Deus, todos os dias, Senhor, da nossa vida, Deus. Seja conosco, Deus. Senhor, fala também através dos meus lábios, Deus, palavras eternas para vidas eternas, Deus. E assim, Deus, eu já oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Então, esse tema, ele parece ser uma pergunta tão óbvia. Quem é o Filho? Quem é o Filho? Parece ser tão simples, mas eu e você, que um dia decidimos por Jesus, a gente sabe que o Filho é importante. O Filho não é qualquer pessoa. O Filho não é um colega comum, uma pessoa, um objeto. Ele é o Filho de Deus. Esse Filho, ele é Jesus. Jesus, ele é o Filho. E o Senhor foi me dando umas direções em relação ao Filho, porque ainda há pessoas que não conhecem o Filho. Há pessoas que, no dia de hoje,
não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Aí você diz assim, para falar de Jesus para quem já é crente é fácil. Eu quero dizer a você, Jesus é uma fonte inesgotável. Sempre tem algo para a gente conhecer dele. Sempre tem algo para a gente aprender do nosso Senhor. Então, o que o Senhor trouxe ao meu coração nesse tempo? Para falar de quem é o Filho. Deus na palavra, ele começa falando quem é o Filho dele. No Evangelho lá de Mateus, capítulo 3, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Neste momento, Deus está identificando Jesus como seu Filho, expressando que aprovava. Olha, a gente vê o próprio Deus dizendo: este é meu Filho amado. Ele está aprovando. Ele está aprovando o que o seu Filho está fazendo, para que veio. Porque Jesus poderia muito bem já chegar fazendo as coisas, dizendo como era, mas tinha que acontecer dessa forma. O Senhor tinha que ser batizado por João. Tem que ter. A gente não entende as coisas do reino. Para o mundo é loucura. Porque um chefe, alguém de um cargo mais elevado, ele entra sem pedir com licença. Ele entra sem querer saber quem você é, se é a sua sala ou não, ele entra. Jesus não. Jesus, ele seguiu passo a passo o que era para ser feito. Assim convia. Assim convia que o Senhor fizesse isso. E Deus, ele vai revelando seu Filho aos homens. Nesse contexto, nós sabemos que João Batista foi aquele que batizou Jesus. Mas lá em João, capítulo 1, versículo 33 e 34, o Senhor, João, ele vai dar testemunho, né? João, o apóstolo, escreveu lá sobre o testemunho de João Batista. Ele diz assim, que ele não conhecia, mas Deus, que enviou ele, fez com que disse a ele: olha, aquele em quem você vê repousar o Espírito, esse vai batizar com o Espírito Santo. E João, imediatamente, ele diz: eu tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, e Deus vai trazendo isso para o homem. Deus vai revelando isso para o homem. Parece uma coisa tão simples, mas não é. Porque esse Jesus, ele é tão... não tem como explicar ele nas entrelinhas. Ele é a imagem desse Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Como a gente querer mensurar esse Deus? Como a gente querer conhecer, poder conhecer esse Deus, se não for o Senhor que nos revele? No próprio livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 46. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que eu já marquei tudinho, para não ficar nas minhas palavras. Falar do Filho é
responsabilidade muito grande. João capítulo 1, versículo 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Igreja, nesse contexto aqui, Jesus estava chamando os seus primeiros apóstolos. E Filipe chega para Natanael e diz: olha, aquele quem Moisés falou na lei, que os profetas falaram, nós descobrimos quem é ele. E chamou Natanael para conhecer Jesus. E Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa. Eu começo a perceber que às vezes a gente é muito lógico quando se trata de conhecer as coisas do alto. A gente é muito lógico, a gente é muito racional. E Jesus vê Natanael e diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E Natanael diz assim para ele: disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele sabe quem nós somos, mas a gente não sabe muitas vezes quem é o Senhor. E através dessa revelação, Filipe reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele reconhece porque Jesus falou. Ele reconheceu. Mas o coração desse homem estava duro, porque ele via as coisas naturais. Talvez ele estivesse esperando que o Messias fosse alguém que viesse de uma linhagem, sabe, de alguém, dos sacerdotes, que ele viesse com poder, que ele viesse, sabe, com força militar, para derrubar o jugo que o povo de Israel passava. Mas não foi bem assim que o Filho do Homem veio, que o Filho de Deus veio. Jesus veio de uma maneira simples. E aí quebra tanta coisa que a gente pensa a respeito dele, a respeito do que ele é nos céus. Porque se a gente soubesse, bem soubesse, tudo que foi lido lá em Colossenses, que ele é, a gente não pensaria tão rasamente a respeito do Senhor. A gente deixaria de muitas vezes buscar movimento e buscar o conhecimento do Senhor. Buscar o conhecimento, sim. Buscar o conhecimento, sim, do Senhor. Porque Deus continua revelando Jesus para mim e para você todos os dias. O Senhor continua revelando o Filho dele. E lá em Mateus, capítulo 16, queria que colocasse versículo 13, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 13. A palavra do Senhor diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos, os apóstolos,
Eles vão responder. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é os profetas. E o Senhor faz outra pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? E o Senhor pergunta para a igreja: igreja, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você crê que esse Deus é o Deus do impossível? Você crê que Ele deu a vida por você? Você crê que Ele te amou ao ponto de se sacrificar naquela cruz, como bem o pastor Ismael aqui pregou para cada um de nós? Quem é Jesus para mim e para você? Porque para perguntar para o outro quem é Jesus é muito fácil. É muito fácil eu perguntar quem é Jesus para o outro. Mas e para mim? E para mim? E para mim? Não vale? Ah, eu já sei. Será que não banalizamos quando a gente... o conhecimento do Senhor nas nossas vidas? E o Senhor perguntou para aqueles discípulos: quem sou eu? Quem vocês dizem que sou eu? Quem eu sou? E a gente vê Pedro se levantando e respondendo: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Pai. É o Pai que revela Jesus Cristo a cada um de nós. Jesus foi revelado para aqueles homens. E aí a gente vê 3 anos, porque nesse momento Jesus está no seu último ano, que é o chamado o ano da oposição do seu ministério. E ele ainda pergunta: quem sou eu? Mas por que Jesus pergunta quem ele é? Não há necessidade de perguntar? Sim, há necessidade de perguntar. Será que a gente não tem a necessidade de se perguntar quem é Jesus? Temos a necessidade, sim. Todos os dias. De saber quem é o Filho. De saber quem Ele é. De saber o que Ele faz na nossa vida. Porque se a gente se afastar, a gente termina esquecendo. Isso é tão comum. Isso é tão rápido. Isso é tão, de uma maneira tão simples, isso acontecer. E às vezes a gente pensa que não. A gente não pensa. A gente pensa porque é cristão. A gente pensa porque a gente entregou a vida ao Senhor, que a gente sabe tudo dele. A gente já conhece, não basta mais. A gente sabe tanta coisa, a gente acha que sabe tanta coisa a respeito do Filho e quem Ele é. E lá em João, lá no final, no último capítulo, o Senhor diz que tantas coisas que Jesus fez que não foi escrita. Conhecer Jesus faz parte do nosso progresso espiritual. Conhecer Jesus faz parte do nosso progresso espiritual. Então, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus. Eu vou conhecendo Ele. Eu vou conhecendo o Senhor. 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 E eu vou me aproximando cada vez da realidade que Ele sofreu por mim. Do que Ele fez por mim, eu vou me aproximando. Eu vou conhecendo o Cristo crucificado.
que deu a vida por mim, que deu a vida por você. Eu vou me aproximando dele. Isso é o progresso. Não é 3 anos, 15 anos, 30 anos. É a sua caminhada de buscar esse conhecimento do Senhor. Porque tem um tempo que a gente iniciou essa caminhada. Começamos essa caminhada quando a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. E esse progresso é contínuo até o dia que o Senhor nos chamar à sua presença. É contínuo, não é hoje e é amanhã, é todo dia, é diário. Então, Deus vai fazendo Jesus conhecido diariamente. A gente precisa conhecer Ele diariamente. Podemos conhecer muito mais a respeito de Jesus. Porque eu quero dizer a você que o mundo espiritual também conhece Ele. O mundo espiritual conhece Jesus. A palavra do Senhor, lá em Mateus 8, 28 e 29, diz assim: E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus? Viste que vieste nos atormentar-nos antes do tempo? Olha o mundo espiritual, meus irmãos. Eles reconhecem Jesus. Os demônios vão lá. Olha, eles não correm não, eles vão adorar. Marcos 5,6 diz que eles correram em direção a Jesus e o adoraram. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Como está lá em Marcos 10, João 10,30. Jesus é o Filho de Deus. E os demônios, eles creem e tremem. Eles sabem quem é o Filho. Eles sabem quem é Jesus. E nós, que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, muitas vezes não sabemos. Muitas vezes não damos a devida importância a esse Filho. Banalizamos. Sim, banalizamos. Então, por onde Jesus passava, acontecia isso. Havia uma manifestação, principalmente das trevas. Os demônios, eles se manifestavam, eles não, aguentavam a presença de Jesus, a presença do Filho, que eles logo se revelavam. Eles não podiam se esconder. Eles poderiam se esconder dos homens, mas de Jesus, eles não se escondiam. Mas eles conhecem o Filho. O mundo espiritual conhece o Filho. E tremem. E o ser humano, muitos de nossos irmãos estão aí. Não tem temor nenhum ao Senhor. Não tem reverência nenhuma ao Senhor. Às vezes zomba. Às vezes banaliza tanto o nome de Jesus, o nome do Filho. Meu Jesus. E outras coisas. Mas a palavra do Senhor, ele nos diz que o mundo espiritual conhece Jesus sim, como está lá em Colossenses. O mundo espiritual conhece Jesus, a natureza também conhece Jesus. E a gente às vezes não consegue. Por que a natureza conhece Jesus? Porque Jesus, quando fala, ela obedece. No mesmo capítulo 8 de Mateus,
Os discípulos estão no barco, uma grande tempestade, o barco é açoitado, Jesus está deitado, e eles vão lá: Senhor, salva-nos. E o Senhor vai lá e repreende os ventos e o mar, e há uma grande bonança. E a gente diz: a natureza? Sim, meus irmãos, tudo não foi criado para ele? Então, se ele falar, tem que se submeter. E precisa falar. Quem está falando é Jesus, quem está falando é o Filho, tudo foi feito para ele e para ele. Outro dia, eu me lembrei também que o pastor Ismael trouxe uma palavra e falou da figueira. Que essa figueira só tinha as folhas. E Jesus saiu da cidade e teve fome e foi lá, chegou lá, não tinha fruto, e o Senhor deu uma ordem: de ti não nasça mais fruto, de ti. E ela murchou na hora. Por quê? Conhece a natureza, conhece o seu Criador. E isso é tão simples. Mas a gente não consegue absorver essa grandeza do Filho de Deus. A gente não consegue, dar lugar ao que Ele quer fazer. Coisas tão simples, porque para a gente pode ser alguma coisa surreal. Mas para Deus, o que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, Ele pode fazer a qualquer momento. E a gente tem que reconhecer quem é esse Filho. Aqui, o que Deus colocou no meu coração foi trazer para que você reconheça esse Filho. Temos que reconhecer Jesus, esse Filho amado, em quem o Senhor se compraz. Porque tudo foi feito para Ele. Mas eu acho que o mais importante de tudo, o Filho é aquele que veio servir. Poxa, o Filho veio servir. O Filho veio servir. O Filho veio servir, meus irmãos. E isso é outra coisa que só pela fé a gente entende. Só pela fé a gente entende. Marcos 10, 45. A palavra do Senhor diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nesse contexto, Tiago e João, eles foram pedir algo ao Senhor. Eles foram pedir para que o Senhor colocasse um à sua direita e o outro à sua esquerda. E o Senhor diz assim: olha, isso aí não me compete não. Quem vai ficar do meu lado não. Porque Jesus, Ele não tem preferências. Ele não veio fazer acepção de pessoas. Ao contrário, Ele veio resgatar as pessoas. Ele veio dar a sua própria vida em resgate de muitos. E se hoje eu e você está aqui, é porque Ele nos resgatou. Se eu e você está aqui, é porque a gente ouviu a voz do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele veio nos resgatar. E eu vejo isso como o ponto máximo do Filho, o resgate pela vida da sua imagem e semelhança. Ele resgatou a mim e a você, que um dia estava perdido, que um dia não tinha mais esperança, que um dia
estava sem perspectiva nenhuma de vida. Mas o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. É o Filho, meus irmãos. É o Filho. Se a gente parar para fazer uma reflexão de tudo que Ele faz na nossa vida, a gente vai ver o quanto o Senhor, Ele tem nos sustentado até aqui. O quanto Ele tem feito por mim e por você. Às vezes a gente prepara tantas coisas, né? A gente faz, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa outra forma. Que tal a gente fazer da forma que o Senhor quer para mim e para a sua vida? Que tal a gente começar a olhar o Filho de Deus e entender que Ele deu a vida por mim e por você, que Ele nos libertou, que Ele nos perdoou, que Ele nos salvou e que Ele nos deu a vida eterna. Que tal, meus irmãos, a gente começar a estreitar nosso relacionamento com o Filho de Deus? Ninguém disse que seria fácil, porque para Jesus também não foi fácil. Mas, se o Filho, Ele foi obediente, por que não eu e você? Por que não seguir o exemplo de Jesus e fazer aquilo que Ele tem nos chamado como igreja? Então, eu já estou encerrando a minha reflexão, porque eu entendo que tem coisas que só o Filho de Deus na nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. A gente até tenta fazer as coisas sem o Filho, mas a gente vê que as coisas não saem como a gente esperava. A gente até tenta lutar com as nossas próprias forças, mas o Filho está aqui do lado, dizendo: eu estou com você. Então que a gente busque esse Filho, olhe para esse Filho, entenda que esse Filho, Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. E é aquele que tem cuidado de mim e de você. Amém.